Se você não tá sentado, senta aí, porque se você ficar de pé, você vai cair de costas com o que eu vou te contar. É inacreditável. Eu vou abrir com você a caixa preta dos abusos do ministro Alexandre de Moraes diante de novas evidências do que tá lá dentro. Mas antes de eu te contar, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like para que a nossa voz conjunta possa chegar mais longe e aciona o sininho aqui do YouTube para você não perder nenhuma análise e para que a gente possa erguer a nossa voz juntos na defesa da liberdade e contra os abusos judiciais no Brasil. É verdade, nós temos novas evidências de que existe uma caixa preta de graves violações a direitos humanos lá no Supremo Tribunal Federal, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes. E mais, Procuradoria-Geral da República, OAB e Senados estão absolutamente omissos diante desses abusos. Estão fechando os olhos para abusos gravíssimos, violações gravíssimas a direitos fundamentais. Mas antes de eu te contar o que está acontecendo e de até apresentar as provas, as evidências, para entender a gravidade do que eu vou te contar, eu preciso te explicar isso em 3 passos. Vou te explicar a gravidade em 3 passos. Primeiro passo. Para o Ministério Público oferecer uma acusação criminal contra alguém, ele precisa de 2 coisas. Ele precisa da prova da existência do crime, um crime tem que ter acontecido, e ele precisa da prova da existência da autoria do crime, de que a pessoa que ele está acusando é efetivamente a autora, a responsável por aquele crime. Quando o Ministério Público tem essas 2 coisas, ele oferece uma acusação criminal contra alguém. Prova da existência do crime e indícios de autoria, indicativos de que a pessoa é responsável pelo crime. Tem esses 2 requisitos, oferece uma acusação criminal. Para pedir a prisão de alguém, para pedir a prisão preventiva de alguém, o Ministério Público precisa, além desses 2 requisitos, um terceiro requisito, que é a prova de que a liberdade daquela pessoa representa um perigo para a sociedade. Seja porque existem indicativos de que a pessoa solta vai fugir e vai alcançar impunidade, seja porque a pessoa está destruindo provas, seja porque está ameaçando testemunhas, seja porque existem evidências de que a pessoa solta ela vai continuar praticando crimes contra a sociedade. Quando tem esses 3 requisitos, prova da existência do crime, indícios de autoria e prova de que a liberdade da pessoa é um risco para a sociedade, aí o Ministério Público pode prender alguém. Ou seja, primeiro passo para você entender, para oferecer uma acusação, 2 requisitos. Segundo passo, para pedir a prisão preventiva de alguém e a pessoa ser presa, você precisa de 3 requisitos, os 2 primeiros e mais um. E terceiro passo, vamos entender agora o que está acontecendo lá. Várias prisões preventivas estão sendo decretadas e mantidas por mais de 1 mês sem acusação. O prazo legal que a lei estabelece para que alguém possa ficar preso sem uma acusação é de 1 mês, 35 dias. Vamos arredondar aqui para 1 mês. E o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal? A pessoa está ficando presa meses sem acusação. Agora vamos voltar isso aqui para você entender. Se a pessoa está ficando meses sem acusação, o ministro está alegando que a liberdade da pessoa representa um risco para a sociedade, várias vezes sem prova nenhuma, de um modo absurdo, mas ele está alegando que existe isso aqui. O terceiro requisito. Mas quando a pessoa não é denunciada dentro de 30 dias, que é o prazo da denúncia, você mostra que os outros 2 requisitos, os 2 primeiros requisitos da prisão, não existem. Porque esses 2 requisitos eram os requisitos que eram exigidos para acusar alguém. E se você não consegue acusar alguém dentro de 30 dias, isso mostra que dos 3 requisitos da prisão, os 2 primeiros, que representam requisitos para acusar alguém, simplesmente não existem. E essa prisão é absolutamente ilegal. E por que isso é grave? Por 2 razões. Porque a pessoa fica presa sem poder se defender, porque ela não sabe nem do que ela é acusada. Em segundo lugar, porque você está antecipando a aplicação da pena para alguém, está prendendo a pessoa sem ter os requisitos da prisão e sem você ter prova de que ela é responsável. Ou seja, você nem sabe se ela é responsável, tanto que você não ofereceu a acusação, você não tem prova da existência do crime, indício de autoria, você nem sabe se esse crime aconteceu e aquela pessoa é responsável, mas você está mantendo a pessoa presa como se tivesse. Isso é absurdo, isso é surreal, isso viola os direitos humanos. Você manter uma pessoa 1 ano, 2 anos presa, sem você ter prova de que ela é responsável, isso é absurdo, isso é surreal. Mas isso não acontecia na Lava Jato? Não, jamais, jamais. E eu vou te mostrar agora vários casos em que isso está acontecendo. Acompanha aí comigo. Eu fiz um artigo hoje sobre isso, abrindo a caixa preta do Supremo Tribunal Federal, e é mais grave ainda, me acompanha. Nesse artigo da Gazeta do Povo que eu publiquei, eu começo relacionando aqui casos em que as pessoas ficaram presas e ainda estão presas sem uma acusação criminal. Silvinei Vasquez, lembre, a pessoa só pode ficar presa aproximadamente 1 mês sem acusação. Silvinei Vasquez está preso há 11 meses, 11 vezes. 11 vezes uma ilegalidade. Felipe Martins está preso há 5 meses. Gilberto da Silva Ferreira está preso há 15 meses. Ele foi proibido ainda de receber visitas da família porque ele não completou o esquema vacinal. E existem várias evidências, médicos falando, olha aqui o caso do Gilberto, tem uma matéria da Gazeta do Povo excelente, e que chega lá embaixo da matéria, e ela mostra que não exige a exigência legal de passaporte vacinal para você receber a família.
Aliás, desde aí, maio de 2023, não existe nem esse requisito sob o ponto de vista de segurança da saúde das pessoas, mas exigiram o passaporte vacinal dele e ele não só está preso há 15 meses sem denúncia, mas sem ver a família. E mais, em um certo momento, a família, ele concordaram em se vacinar e não tinha dose, e ainda assim ficou preso sem ver a família. Marco Alexandre de Machado Araújo, preso há 14 meses, mais de um ano sem acusação, sem ter prova de que ele tenha praticado os crimes. Chegou a nascer a filha dele, ele nem conhece a filha recém-nascida porque ele está preso. Eliane Amorim de Jesus, presa há 15 meses da mesma forma, sem acusação criminal. Gente, isso tudo que eu tô falando é surreal. Se a Lava Jato tivesse prendido alguém por mais de um mês sem acusação, qualquer tribunal acima ia ter derrubado essa prisão. E se a pessoa não recorresse para os tribunais, a pessoa ficasse presa mais um mês sem uma acusação, isso ia virar um grande escândalo. Iam falar que a Lava Jato viola direitos humanos, ia de fato violar, mas a Lava Jato nunca fez isso. Nunca prendeu uma pessoa para além do prazo legal, porque isso é surreal, isso é absurdo, isso viola os direitos humanos. E não só o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, está fazendo isso sem ter a pessoa direito a recorrer para ninguém, porque não tem ninguém acima do Supremo, mas além disso está fazendo isso sistematicamente, não é num caso, é num rol de casos que a gente nem sabe quais são, porque ele colocou segredos sobre isso. Por isso que tem aí uma caixa preta. Nós descobrimos e identificamos outros casos ainda de pessoas. Olha aqui, ó. Anderson Torres. Aqui eu vou relacionar alguns casos de pessoas que ficaram presas vários meses sem acusação, mas agora, nesse segundo conjunto aqui de casos, as pessoas foram no final soltas ou então elas receberam uma acusação criminal. Anderson Torres ficou preso 3 meses sem acusação. Mauro Cid, 4 meses sem acusação. Coronel Naime, 6 meses sem acusação. Débora Rodrigues dos Santos, aquela que foi presa por associação armada, associação criminosa armada, porque ela estava armada de um batom com o qual ela pichou uma estátua lá no Supremo Tribunal Federal. Débora Rodrigues dos Santos, 14 meses. Jackson Rangel, 12 meses sem denúncia. João Paulo da Silva Matos, 9 meses sem denúncia. Juliano Martins, 3 meses sem denúncias. Gente, isso é surreal, isso é absurdo. Deixa eu voltar aqui no caso do Marco Araújo. O Marco Araújo, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele toma remédio, ele está correndo riscos lá. Ele teve uma filha recém-nascida e nem pôde ver a filha recém-nascida. Tudo por quê? Porque ele está sendo mantido preso pelo ministro Alexandre de Moraes sem acusação, sem provas de que ele deveria ter ficado preso, de que ele deveria ser mantido preso. Mais uma vez, jamais aconteceu nada nem parecido com isso na Lava Jato. Se alguém fizesse, além dos tribunais soltarem, o juiz seria investigado, processado, os procuradores seriam investigados, processados, não só na corregedoria por infrações disciplinares, mas também nos tribunais, responderiam por crime de abuso de autoridade. Mas quando o ministro Alexandre de Moraes faz, e não faz um caso, faz sistematicamente e coloca sigilo, ninguém faz nada. OAB está omissa, Procuradoria-Geral da República está omissa, Senado Federal está omisso, ninguém faz nada. Por quê? Porque ele é supremo, está acima da lei, está acima da Constituição e mais, por que é que ele mantém sigilo, segredo? A Lava Jato era totalmente diferente. Você fazia uma busca e apreensão, levantava o sigilo, por quê? Porque a sociedade tem direito de saber o que está acontecendo lá. Tem direito de sindicar, de fiscalizar, de reclamar, mas ele não. Ministro Alexandre de Moraes, o que ele faz? Ele mantém sigilo, segredo. Pra quê? Pra esconder abusos praticados no Supremo, como esses que eu mencionei? Eles estão querendo esconder, abafar, impedir que a sociedade conheça, fiscalize e cobre? Isso é mais um absurdo. Ou seja, a gente tem aí vários absurdos conjugados. Primeiro, prisões absolutamente ilegais por meses sem acusação. Não tem a quem recorrer. Isso é feito de modo sistemático. E mais, isso é feito com sigilo, dentro de uma grande caixa preta, de modo totalmente escondido. Isso é um tremendo absurdo. E eu quero perguntar agora para vocês, senadores, onde vocês estão? Vocês também estão escondidos? Onde vocês estão? Honrem o cargo que vocês receberam da sociedade e adotem uma medida, porque cabe a vocês controlar os abusos do Supremo Tribunal Federal. Esses abusos precisam ser abertos. A caixa preta dos abusos do ministro Alexandre de Moraes precisa ser aberta e ele precisa ser devidamente responsabilizado pelos abusos que ele tem cometido contra toda a sociedade brasileira. E eu quero convidar você para ir lá no meu artigo, você vai ver todos os detalhes disso que eu expliquei para vocês. Entra lá no meu artigo na Gazeta, leia, comente e se posicione, porque nós precisamos lutar pelas liberdades no Brasil enquanto nós ainda as temos.